Pessoal, meu nome é Wagner Fernandes e estou querendo aqui apresentar para vocês a última versão da série Jornadas, né? Parece Jornada nas Estrelas, não, mas é referente às jornadas trabalhistas de horas, ok? Então essa é a última versão aí do programinha, está bem mais completo, está bem mais seguro de se utilizar, tá certo? Vamos lá. Aqui vou escolher uma data de início do sistema, lembrando que ele vai funcionar por exatos um ano, ok? E depois um novo módulo é necessário, tá? Meus telefones, tudo, vamos lá. Iniciar. Essa data não poderá mais ser modificada. Muito bem. Sim. Bom, aqui a tela inicial, né? Era bem parecida com o Jornadas 3.0 e eu procurei manter o mesmo padrão por causa da simplicidade, né? Então aqui você tem aquelas funções rotineiras, né, de cadastro de funcionário. Vamos cadastrar um aqui para teste. Vou colocar pelo menos o salário dele aqui. Vamos botar R$ 800 e salvar. Bem, quando eu clico em salvar, além dele jogar no banco de dados todas as informações desse funcionário, né, ele também cria uma pasta para ele, viu? Okay. Vamos voltar para o início. Aqui eu posso consultar, né, e fazer as alterações que eu quiser aqui desse funcionário, tá bom? Vamos voltar. Vamos aqui para o principal, que é o lançamento de horários. Depois que a gente tiver feito alguns lançamentos, aí nós podemos tirar alguns relatórios, tá? Então, primeiro vamos lançar o horário. Bem, aqui nós vamos para a configuração do cartão de pontos. Como que eu quero que ele funcione, né, o cartão de pontos? Então, eu tenho diversas possibilidades aqui. Vamos lá, 6 dias, 7 horas e 20 cada dia, sem compensação semanal. Ok? Então, não vai ter compensação semanal. Um dia compensar o outro dentro da semana, né? Trabalhar mais um dia, menos o outro. Nessa modalidade você não tem essa possibilidade. Mas você pode utilizar o sistema de banco de horas, se caso for desejável e, né, se estiver previsto aí na sua convenção coletiva. Em se usando o sistema de banco de horas, tá, você vai ter que determinar qual que é a quantidade de horas diárias que são compensáveis. Então você pode compensar 2 horas, 3 horas, todas. Se o cara trabalhar 5 horas a mais além da jornada, essas 5 horas vão ser consideradas por banco de horas. Você que determina, tá bom? A legislação atinente é 2 horas, tá bom? Mas aí você pode colocar a quantidade que você achar que deve. Depende de algum acordo que você tenha por aí, tá certo? Vamos lá. A segunda opção, ó, seria 7 horas e 20 cada dia com compensação semanal. Aí você não usa o banco de horas, tá? Você faz a compensação dentro da semana. Então, um dia compensa o outro somente dentro da semana. Passou para a semana seguinte, já era. E não tem mais como compensar, tá bom? E novamente você tem aqui como determinar quantas horas desse dia vão ser compensáveis, quantas horas extras. Então, vamos supor, se eu colocar 2 e ele trabalhar 10 horas e 20, né, naquele dia, 3 horas a mais, 2 vão entrar na compensação e uma vai ser remunerada com uma hora extra direto, tá? Que eu vou mostrar na próxima tela. O item 3 e o 4 repetem o item 1 e 2, tá? Sem compensação semanal e com compensação semanal, com diferença dos limites diários de jornada, né? Então, vamos supor, quero trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, e no sábado, meio período, 4 horas. Então, você tem a possibilidade de fazer isso sem compensação semanal ou com compensação semanal. É a mesma coisa. Sem compensação, pode usar o banco de horas. Com compensação, é incompatível, mas você tem a compensação semanal. Então, você pode fazer o uso do limite de horas. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, a última empresa, eu trabalhava 5 dias da semana, eu fazia esse sistema aqui. 4 horas em 4 dias, né? De segunda a quinta eu trabalhava 9 horas, trabalhava 1 hora a mais, né? E não trabalhava no sábado. Na sexta eu trabalhava normal, 8 horas, e no sábado eu não trabalhava, porque eu trabalhava 1 hora a mais de segunda até quinta. Então, se aí você usa essa forma, você entra nesse sistema aqui. Pode botar o limite de 2, que é o suficiente. E a jornada de 12 por 36. Essa aqui tem mais uma consideraçãozinha a fazer aqui, né? Se você quer que o intervalo entre com uma hora trabalhada ou não, tá? Então aí fica a seu critério.
Vou colocar aqui no primeiro, aqui, ó, sistema, 6 dias a semana, sem compensação semanal. E vamos utilizar o sistema de banco de horas, tá? Vou colocar como limite aqui 2 horas diárias compensáveis. Perfeito? Próximo passo, tolerância. Desejo que exista uma tolerância de minutos, né? Até tantos minutos, não considera nada, nem atraso, nem hora extra. Se eu desejar que sim, vem aqui e seleciona os minutos que eu desejo, tá bom? Vou colocar 10 minutos aí para a gente fazer os testes. Dia de início do mês. Tem muita empresa que começa o dia no dia 21, né? Do dia 21 ao dia 20 do mês seguinte. Então você tem essa possibilidade facilmente de fazer isso, tá? Deixa no dia 1, que é o comum. Artigo 71. Você quer calcular o artigo 71, é referente ao intervalo, tá? Então o intervalo, se o cidadão não teve intervalo, você quer remunerar esse período, né? Ele é previsto na legislação pelo artigo 71 da CLT. Normalmente 50% é o adicional utilizado. Então, se você quiser que calcule, deixa marcado aqui. Se não quiser, deixa desmarcado, tá bom? Deixar marcadinho. Calcular reflexos discrecionais remunerados. Clica aqui e ele vai fazer os cálculos do reflexo para você. Ele já vai considerar os domingos, feriados e os dias úteis sozinho, tá? Tudo para você, você não precisa esquentar a cabeça. Noturnas, né? Início da noturna 22 horas, término 5 horas. Mas você tem possibilidade de alterar esses dados aqui, tá? Então, tem algumas categorias aí que a noturna inicia um pouco antes e termina depois. Você pode mudar isso aqui. Vou deixar no padrão. Horas extras compensáveis. Essas horas extras compensáveis são aquelas primeiras duas lá, né, que a gente determinou lá no passo primeiro, né, no primeiro passo nós escolhemos sem compensação semanal, com banco de horas e limite de 2 diárias, tá certo? Então aqui, essas duas são essas aqui, ó. Pode ver que eu não consigo modificar, são essas 2 horas aqui, tá? Qual que é o adicional dessas horas? Está previsto na convenção, é só colocar o adicional aqui. Adicional para as horas extras acima do limite. Lembra que eu falei o exemplo lá que o cara trabalha 3 horas a mais, 10 horas e 20 naquele dia? Então 2 entram no banco de horas, são essas duas. Essa terceira hora tem que ser remunerada como hora extra. E aqui você vai indicar qual é o percentual a ser utilizado, tá bom? Horas extras domingos em folgas e feriados. Folgas são os domingos, tá? Então todo domingo ele tem direito a uma folga. Se a empresa trabalha todos os domingos, não tem problema. Né? Você, um domingo no mês, pelo menos, tem que dar de folga pro cara. Normalmente isso é comum, tá certo? Se não deu para conceder, você remunera aquele domingo. O adicional normalmente é de 100%, tá? Então vou deixar aqui para calcular domingos e feriados sem folga. E com adicional de 100%. Adicional noturno também, normal, vou colocar aqui 20%, que é o comum. Perfeito, feito o passo 2, tá? Avançar. Muito bom. Aqui aparece um resumo da minha configuração. Então, o tipo de jornada que eu escolhi, se eu quero banco de horas, quantas horas são compensáveis, compensação semanal, obviamente que não, ou é um ou é o outro, tá? E tolerância, os minutos e tal, todas as informações referentes à configuração que eu criei. Não demorou tanto, tá? Mas é chatinho, né? Ficar fazendo isso. Mas depois que fez, você pode vir aqui, ó, e fazer isso. Salvar a configuração. Pronto, a configuração está salva. Onde que ela vai me ajudar? Aqui, ó. Se eu vier aqui e lançar horários, eu tenho esse botão carregar configuração. Dando um clique aqui, eu posso escolher entre as configurações salvas, ó. Eu tenho até 10 configurações para salvar. Espaço livre para salvamento 10. E vai baixando. O 1 foi utilizado, que a gente salvou agora há pouco. Tá aqui, ó, a configuração que eu salvei. Tá? Vamos carregar. Tem certeza? Deseja? Sim. Configuração carregada. Ok. Agora eu voltei. Ó, fui direto para a última tela, tá vendo? E não precisei ficar dando informação nenhuma. Ele mesmo já configurou novamente para mim. Tá? Basta avançar.